Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da minha série sobre o QuimSketch. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais algumas dicas das funções básicas do programa. Então no último vídeo nós vimos sobre esses templates aqui laterais, sobre os elementos e sobre essas duas principais funções, que é o drawNormal, que substitui um átomo por outro, e o drawChains, que acrescenta átomos à cadeia e vai crescendo o tamanho da molécula. Nesse vídeo eu vou começar mostrando para vocês essa outra função aqui do meio, que é o drawContinuous. Essa função ela serve para você ligar um átomo ao outro. Por exemplo, imagine que você tem essa estrutura aqui com esses dois anéis e acrescentando mais um átomo de carbono em cima de cada anel. Suponha que você quer juntar essa ligação nessa, formando um anel de 5 membros. Como você pode fazer isso? Utilizando essa função que é o drawContinuous. Selecionando essa função, você clica em cima do átomo, clica em cima do outro, e ele já faz uma ligação direta entre um átomo e outro. Entre um átomo, né, e o outro. Essa função ela é muito útil, por exemplo, para construir estruturas bicíclicas. Por exemplo, se eu selecionar aqui esse átomo, clicar aqui no meio da molécula, ele acrescenta outro átomo, e se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai ligar um átomo no outro. Então ele vai construindo a cadeia ligando um átomo no outro. Então essa função aqui pode ser útil quando você cria essas estruturas mais complexas, né, bicíclicas. Então ela pode ser uma função bastante interessante. Outra característica interessante da função drawChains é que se você quiser, por exemplo, construir uma cadeia longa de carbonos, né, por exemplo, basta você segurar clicado nessa função no átomo e arrastar o mouse segurando. Você vê que a cadeia vai crescendo e ali no lado direito você vê que ele já dá a contagem de átomos de carbono. Então aqui 8, 9, 10, 11 e basta soltar e ele já deixa aqui a estrutura completa. Isso aqui facilita quando você tem que construir uma cadeia longa. Ao invés de ficar adicionando átomo por átomo, basta segurar clicado e arrastar o drawChains que você constrói já uma cadeia longa já de uma vez. Então essa função pode ser bastante útil. Outra característica interessante do QuimSketch é que você consegue alterar da forma que você quiser comprimentos de ligação. Por exemplo, imagine que você tem essa estrutura aqui e você quer adicionar, por exemplo, 2 átomos de cloro na posição orto dos 2 anéis. Eles ficam próximos um do outro, mas tudo bem, nessa estrutura aqui isso não tem tanto problema. Mas e se por acaso eu quisesse acrescentar um ácido carboxílico em cada uma dessas posições? Por exemplo, aqui no template, um ácido aqui e outro aqui. Percebe que ele dá esse erro aqui, porque ele está sobrepondo uma estrutura na outra, ele está ligando um oxigênio no outro e dá essa estrutura toda errada aqui, que não é o que eu queria? Então como que eu posso corrigir e contornar esse problema? Para contornar esse problema, uma alternativa é você aumentar o comprimento dessa ligação. Muito embora isso não seja muito realista do ponto de vista químico, quando você, por exemplo, seleciona uma porção da molécula, só uma porção, e arrasta, você altera o comprimento dessa ligação, e aí sim você pode adicionar aqui os grupos na posição orto, sem que haja aquele erro que vocês tinham visto no começo. Isso aqui é um recurso, por exemplo, quando você precisa desenhar uma estrutura que tem essa proximidade de grupos, e você precisa desenhar ela no plano. Então, como para desenhar no papel você tem dificuldade às vezes de fazer isso em 3 dimensões, um recurso é você aumentar propositalmente o comprimento de uma ligação. É claro, isso não é realista do ponto de vista químico, mas acaba facilitando a representação no plano de alguma molécula. Então, o QuimSketch permite você selecionar um átomo ou um grupo de átomos e alterar o comprimento e o ângulo de ligação da forma que você quiser para atender alguma necessidade que você tenha para para construir a sua molécula. Então é importante você saber alterar comprimentos de ligação ou a posição de um átomo, selecionando somente ele e o arrastando da forma que você
bem entender. Bom, agora eu vou apresentar para vocês essas funções aqui abaixo dos elementos. Temos aqui alguns ícones e eles são extremamente importantes, eles são muito úteis para construir ali moléculas, reações e tudo mais. A primeira delas, essa aqui é a função de texto do QuimSketch. Então, quando você clica nela e clica na página, aqui aparece então para você escrever um texto. Então aqui eu posso escrever qualquer coisa, por exemplo, o nome de uma molécula, sei lá, benzeno, por exemplo. E eu posso alterar aqui a fonte, colocar aqui, por exemplo, a Times New Roman, que é muito comum. Mudou a fonte, eu posso mudar o tamanho, colocar em negrito. Por exemplo, eu posso selecionar aqui, colocar em negrito, colocar em itálico, sublinhar. As funções ali que a gente encontra, por exemplo, no Word, você encontra aqui letras gregas. Às vezes você precisa construir uma molécula e colocar uma legenda embaixo, ou você está construindo uma figura e precisa acrescentar alguma informação escrita. Você pode fazer isso direto no QuimSketch. Ao invés de você jogar a figura da molécula em outro programa e escrever textos, você pode já escrever os textos direto no QuimSketch, utilizando essa ferramenta de texto. Aqui você pode colocar superescrito, né? Por exemplo, se eu quero escrever H2O, né? Molécula da água. Esse 2 eu quero ele subscrito, eu só seleciono e coloco subscrito. Então, tá aqui, água, né? E assim eu consigo ir escrever qualquer coisa aqui. Um detalhe importante, se você quiser colocar, por exemplo, letras gregas, se eu selecionar aqui fonte grega, você precisa digitar as letras gregas no teclado normal. Então o que acontece aqui? Aqui é só um detalhe para você prestar atenção, porque às vezes algum nome de estrutura tem um alfa, um beta, alguma coisa assim, e você precisa acrescentar uma letra grega. O QuimSketch dá essa opção, porém você precisa entender que quando você clica na opção fonte grega, você tem que digitar as letras gregas no seu teclado. Então você precisa saber qual que é a equivalência da letra grega para a letra do nosso alfabeto. Por exemplo, a letra alfa equivale à letra A. Então eu aperto A, vem a letra alfa minúscula. Se eu quiser alfa maiúscula, eu aperto Shift. O alfa maiúsculo é igual ao nosso A. Beta é a letra B. Letra gama é a letra G. Então, gama, letra G, gama maiúsculo, Shift, tá ali. Então é importante, se você quiser, precisar colocar uma letra grega, você precisa só se atentar a esse detalhe, você precisa saber a equivalência dela no nosso alfabeto. Então, mas também não tem erro, isso aí é bem fácil de conseguir. Né? Você pode ir testando também, ó. O A é o alfa, o D é o delta, né? Delta minúsculo, delta maiúsculo. Enfim, o eta é o H. Então, enfim, é só para você saber se você tiver que usar letras gregas. Então você consegue utilizar essa ferramenta para acrescentar texto no QuimSketch. Outra ferramenta interessante, vou colocar aqui, por exemplo, essa estrutura aqui, um ciclohexano, só para ilustrar. E eu acrescento aqui algum ligante, um grupo metila, por exemplo. Essa função aqui de baixo, para editar o átomo, se você clicar nela e você clicar em cima de um átomo, eu cliquei nela, está selecionada, agora eu clico em cima do átomo, aqui, por exemplo, o átomo de carbono. Eu consigo transformar esse átomo de carbono em algum ligante que eu quiser, ou qualquer coisa que eu quiser escrever. Então aqui tem vários já prontos, né? Por exemplo, esse TBU. Se vocês já se lembram, isso aqui significa um térquico-butil. Aí eu clico em Insert. Aí ele troca aquele átomo de carbono por esse TBU, que é uma abreviação de térquico-butil. Em algumas representações estruturais de moléculas aparece com essas formas abreviadas, né? Então, nessa função, eu consigo alterar para qualquer uma dessas. Por exemplo, outra bem conhecida, pH, que significa um anel aromático, né? Um fenil. Então tá aqui, é nessa função que eu consigo acrescentar. Ou, por exemplo, uma estrutura completamente nova que eu inventei. Sei lá, eu vou chamar escrever aqui radical. E vou inserir. Tá aqui, escrito radical.
fui eu que criei aqui na hora, então eu consigo acrescentar, alterar, né, o tipo de ligante que eu estou acrescentando nessa molécula, nessa função. Então deixa eu voltar aqui ao átomo de carbono, né, normal. Beleza, então aqui é para você alterar o tipo de átomo que você está colocando, seja um átomo ou um grupo, né, você substitui o átomo por um grupo que é representado por alguma sigla que você queira adicionar. O ícone de baixo, que tem aqui um R, se você clicar nele, você vai ver que tem várias opções. Aqui você consegue acrescentar um R que seria um grupo genérico, né? Então, eu clico aqui em cima, como se fosse substituir, então está aqui um R. Então, é um ciclohexil ligado a algum R, né? Seja ele qual for. E eu posso também adicionar mais de um, né? Por exemplo, aqui R1, e eu acrescento um R2 aqui do outro lado, por exemplo. Vou aumentar aqui a cadeia. Vou colocar aqui só para ilustrar. Aí eu coloco um R2 do lado de cá, um R3 do lado de cá, e assim eu posso montar uma estrutura. E aí eu venho aqui, por exemplo, na ferramenta de texto, só citando como exemplo, e coloco aqui R1, superescrito aqui, ele é igual a hidrogênio, por exemplo. E o R2 é igual a um CH3. Enfim, eu consigo fazer esse tipo de estrutura. Às vezes, você precisa montar uma série de moléculas que são muito semelhantes. Você monta uma estrutura só, coloca um R1 e coloca como legenda as variações desse radical que representam os diferentes compostos. Em artigos isso é muito comum. Então aqui você consegue trabalhar dessa forma. Então tá aqui, ó, de novo, o texto. Eu consigo arrastar ele para o lado que eu quiser, né, aqui embaixo da molécula, por exemplo. Se eu não quiser o número 1, 2, 3 em cima do R, eu posso colocar embaixo, né? Tem aqui a opção de ser R1 embaixo também, né? R2 aqui, questão de estética, né? Isso aí é preferência de cada um, né? Tem aqui. Ou você pode também colocar isso aqui, que é uma ligação genérica, né? Aqui, por exemplo, significa que esse grupo aqui está ligado a alguma outra cadeia carbônica aqui, arbitrária. Então essa função aqui te permite acrescentar vários sinais diferentes aqui para substituir um átomo e acrescentar radicais genéricos aqui que você pode trabalhar. Outra função importante é essa aqui, que são as cargas dos átomos. Então, por exemplo, deixa eu só apagar aqui. Por exemplo, eu vou acrescentar um átomo de oxigênio e um átomo de nitrogênio nessa estrutura aqui. Quando eu venho aqui nessa função da carga, eu posso acrescentar uma carga positiva. Aí essa carga positiva eu coloco em qualquer átomo da minha estrutura. Eu posso colocar no átomo de carbono, aí eu gero um carbocátion. Eu posso acrescentar no oxigênio, aí eu gero um grupo OH2+, ou no nitrogênio, formando um NH3+. Então eu consigo alterar a carga de átomos dessa forma. E eu posso também, né, assim como tem a carga positiva, eu posso colocar uma carga negativa, né? Então acrescentando uma carga negativa nesse OH2, eu volto ao hidroxilo normal. Se eu colocar uma carga negativa de novo, aí eu tenho um alcóxido aqui. No nitrogênio de novo, eu acrescento uma carga negativa, ele volta para a amina normal, mais uma carga negativa, forma um amideto aqui. No carbono, se eu acrescento uma carga negativa, ele volta, né, ao carbono normal, mas se eu acrescentar de novo, eu coloco um carbânio, né? Então eu consigo ir alterando as cargas dos átomos utilizando essa função aqui. Ou também posso acrescentar, deixa eu voltar aqui às cargas normais, né, neutro. Eu posso acrescentar radicais, né, tem aqui o ponto. Se eu acrescento um ponto aqui, tenho aqui um oxigênio radicalar, aqui um nitrogênio radicalar. Se eu acrescentar duas vezes, ele volta ao oxigênio normal, né? Ou no carbono aqui, eu posso acrescentar aqui, formando um radical.
tem a possibilidade de acrescentar esse aqui, que é um oxigênio positivo radicalar, ou aqui um carbocátion, né, radicalar. Tem várias possibilidades aqui, ou com uma carga negativa também aqui, né, formando essas estruturas aqui mais complexas de radicais. Então aqui nessa função de carga eu posso trabalhar nesse sentido de carga positiva, negativa ou radicais. Então eu vou voltar aqui. Por fim, deixa eu apagar isso aqui de uma vez. Pronto. Tem essa outra função aqui, que é alterar as propriedades químicas do átomo. Então, se eu seleciono ela e clico em algum átomo, eu consigo alterar aqui de uma forma mais específica, né? Carga, carga, valência, né? O isótopo do átomo, que eu clico no átomo de carbono, então eu posso selecionar se eu quero um carbono 13, por exemplo, então ok. Aí esse carbono aqui é um carbono 13. Enfim, eu consigo fazer essas alterações mais avançadas aqui do átomo. Mas geralmente essa função aqui a gente não usa tanto. Eu particularmente uso mais a de carga e aqui das ligações, aqui alterar o átomo aqui são as mais utilizadas. Mas existe também essa possibilidade de você alterar, por exemplo, o isótopo, né, do átomo e outras propriedades de forma mais específica. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é, por exemplo, se você quiser construir, por exemplo, polímeros ou estruturas que tenham um tamanho muito grande, você precisa representá-las de forma mais contraída. Então, por exemplo, vou desenhar aqui uma cadeia aqui e eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho dela. Pronto. Aí vamos supor que essa cadeia ela tenha um anel aromático aqui, e esse anel aromático ele vai se repetindo várias vezes na estrutura. Como que eu posso representar isso? Como se fosse um polímero, por exemplo. Uma forma de fazer isso é usando essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de parênteses. Se eu clicar nela, ele vai abrir essa caixa de diálogo, e aí eu posso acrescentar, por exemplo, um colchete aqui, ou um parênteses, né, nessa estrutura. Então, por exemplo, eu coloco um parênteses aqui e outro aqui, e está aqui 2, mas eu posso alterar aqui o 2 por, sei lá, N, e aplico. Eu vou dar essa mensagem, eu dou um OK, tá ali. Só fechar aqui. Aí eu tenho isso aqui. Isso aqui significa que essa estrutura aqui, desses 1, 2, 3, 4, desses 5 átomos aqui, mais o anel aromático, ela está repetindo várias vezes no meio dessa cadeia carbônica. Então eu tenho uma cadeia de alguns átomos para cá, uma cadeia de alguns átomos para lá, e entre esses dois pedaços eu tenho N unidades dessa daqui se repetindo. Isso seria, por exemplo, um polímero, né? Então isso aqui é uma forma útil de você representar esse tipo de estrutura. Ou, por exemplo, vamos supor, às vezes você tem estruturas desse tipo aqui. Deixa eu apagar isso aqui e fazer uma outra estrutura. Por exemplo, você tem algo nesse sentido aqui. E você quer dizer que, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que entre esses dois anéis, deixa eu só colocar de uma forma melhor aqui, assim fica melhor para visualizar. Pronto. Que entre esses dois anéis existe um número N de átomos ligando esses dois anéis aromáticos. Eu faço a mesma coisa, eu acrescento aqui um parênteses, por exemplo, pode ser um colchete, entre uma ligação e a outra, e aplico. Aqui significa que existem dois átomos de carbono ligando esses dois anéis aromáticos. Ou se esse número for grande, por exemplo, sei lá, uma molécula que eu tenho 12, por exemplo. Eu tenho que selecionar aqui. Que eu tenho 12, eu aplico, fecho.
12 átomos de carbono ligando esses dois anéis benzênicos. Isso aqui é uma forma mais contraída, mais fácil, ao invés de eu ter que construir aqui o benzeno e ligar 12 átomos de carbono aqui, né? Ao invés de fazer isso aqui, né? 12 átomos de carbono ligar o outro benzeno, uma estrutura grande que às vezes é inconveniente de você construir, basta representar dessa forma aqui, uma forma mais contraída. Então esse parênteses ele serve para isso também. Então isso aqui também é uma ferramenta útil que você pode utilizar na construção de moléculas. Uma outra coisa que a última coisa que eu queria apresentar nessa segunda parte do vídeo, né, dessa série, na verdade, são os templates, mais templates que o QuimSketch apresenta. Vocês viram no vídeo anterior que os mais comuns estão aqui nessa barra direita, que são esses grupos, aqui, esses anéis mais comuns, esses ligantes aqui que são mais comuns também, eles estão aqui na parte da direita. Mas o QuimSketch apresenta muito mais template do que isso. Para acessar esses templates, você vem aqui na barra de cima, tem File, essas funções aqui, tem a função Templates. Se você clicar nela e clicar em abrir a janela de template, você vai encontrar uma infinidade de templates prontos que o QuimSketch oferece. Então aqui você tem alcaloides. Dentro dos alcaloides, você tem 11 páginas aqui só de alcaloides. Então aqui, eu estou na página 1. Página 2, eu tenho esses outros. Na página 6. Mais um tanto aqui. Página 11. São compostos conhecidos, né? Você pode ver, são estruturas bastante complicadas. Então, se você quiser desenhar uma estrutura que já é bem estabelecida, já bem conhecida, ao invés de montar ela, você pode ver se ela já existe aqui como na forma de um template. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira esse alcaloide aqui. Basta eu clicar nele, vir aqui, clicar, pronto. Ele já copia e já vai colando aqui na minha página. Então eu posso vir aqui, aumentar o tamanho. Aqui ele vem com essas numerações, mas depois tem como remover essas numerações. Por exemplo, se eu selecionar tudo aqui, eu posso vir em Tools, né, em Ferramentas, e limpar a numeração. Pronto, tirou aqueles números, está aqui a estrutura limpa. E não é só isso, né? Os templates, vou voltar aqui. Tem alcaloides, mas você tem compostos aromáticos. Então, compostos policíclicos aqui, ou com aqueles anéis de 7 membros, né? Ou com outras estruturas, né? Tem aqui 5 páginas, então tem aqui esses anéis que são saturados, não são aromáticos, mas são saturados. Helicenos, que são estruturas tridimensionais mais complicadas, então tem aqui esses templates. Aqui essas estruturas em formato de anéis, né, com vários anéis aromáticos, estruturas bem complexas. Você encontra aqui outras estruturas. Enfim, setas aqui, ó, depois de aromáticos, tem aqui setas. Se você quiser montar mecanismos, nós temos aqui vários tipos diferentes de setas, tem elas na forma colorida também. Então você pode montar figuras no QuimSketch, né, mecanismos ou mesmo esquemas que você pode colocar no seu trabalho, no seu artigo. Então, por exemplo, uma seta dessa aqui, você clica nela, vem aqui e adiciona. Pronto, aqui uma seta que você pode usar em uma figura. Né, você pode diminuí-la de tamanho, aumentar, enfim, fazer o que quiser. Deixa eu voltar aqui, tem mais, muito mais coisa. Ó, biciclos, né, estruturas bicíclicas. Tem aqui várias estruturas bicíclicas. Tem aqui grupos comuns, né? E você pode encontrar carboidratos, tem aqui vários na forma de Fischer. Tem esse aqui com a cunha fechada, né? Tem na forma mostrando os centros estereogênicos, mas de forma mais clara aqui. Carotenos, outras cadeias, éteres de coroa, bases aqui de DNA, né, bases nitrogenadas. Você tem aqui as próprias estruturas aqui dos nucleotídeos do DNA.
e do RNA também, se você trabalha na parte de biologia, né, ou com bioquímica. Tem figuras diferentes aqui, né, estruturas de micelas, essas estrelas aqui, umas hélices aqui, fullerenos, vários deles, diferentes tipos, HPLC. Tem aqui as vidrarias de laboratório, se você quiser montar uma figura, que você precisa montar um esquema de reação, por exemplo, tem aqui todos esses aparatos. Olha aqui, uma reação, essa estrutura aqui, a chapa agitadora, um aparato de destilação. Tem outros aparelhos aqui, diferentes, mais frascos, né, balões. Aqui na parte de química analítica, né, bureta. Então, com esses templates, você consegue montar figuras de esquemas de reação. Por exemplo, você montou um esquema reacional em refluxo. Você pode vir aqui, pegar, por exemplo, um balão e demonstrar uma reação em refluxo. Um balão com um condensador, né? O condensador fica mais para baixo aqui. Tem aqui um condensador, mas tem ele separado, né? Enfim. Aqui, os condensadores estão aqui. Pega um condensador de bolas, um condensador reto e monta ali o sistema de refluxo, por exemplo. Você consegue montar as figuras dessa forma. Tem aqui outros símbolos aqui que também são importantes, né? Estruturas, quem trabalha com inorgânica aqui, de células unitárias de cristais, estruturas de líons, aqui mais estruturas, orbitais também tem, orbitais pequenos, orbitais de tamanho maior, aqui menor e o outro era maior, né? Polígonos, símbolos de reação, tem aqui pares de elétrons, né? As grandezas aqui termodinâmicas, enfim, carga aqui positiva, negativa, enfim, um monte de templates que você pode utilizar para montar figuras. Então você consegue fazer uma infinidade de coisas utilizando o QuickSketch. Então vocês estão percebendo que o número de recursos que esse programa tem, ele é imenso, né? Então eu vou parar por aqui no vídeo de hoje para não ficar muito longo, e eu espero que seja útil e que você consiga progredir aí no seu trabalho, na montagem das suas moléculas, das suas figuras, dos seus esquemas. Então era isso e até a próxima.